Fala gurizada medonha das minhas redes sociais, aqui quem vos fala, Vinícius King, seu canal Palavra de Satoshi. E como vocês bem sabem, a ideia é levar a Palavra de Satoshi hoje na voz da Rai. Oi gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Rai. Ela é a Rai, olha só que bacana. Então é o seguinte, ó galera, estamos caminhando aqui numa praça e vamos fazer um beat talking com esta influencer de Web3, NFTs, essas coisas assim, né? Das tecnologias aí que a blockchain está trazendo para transformar a forma que a gente vive. É isso aí, o ecossistema do Bitcoin, ele acaba abrangendo coisas de tecnologia. Por mais que este canal em si ele seja focado no canal Bitcoiner, né, que eu mostro nesse canal aqui formas de pagamento com Bitcoin, foca no Bitcoin, eu não posso deixar de lado e desconhecer o que o ecossistema está fazendo, né? Então essa é a parte dela e por isso hoje eu vou convidá-la para me ajudar a levar a palavra de Satoshi. Então segue a vinheta que vamos fazer um beat talking com a Rai, certo? Prazer, eu sou a Rai, eu crio conteúdo no YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, todas as redes eu tento estar presente. Vocês conseguem me achar em qualquer rede com @Raiawad, é o meu nome, tá? Sempre perguntam por que do Awad é o meu nome. Mas o teu nome é Raíssa, né? Raiane. Raiane, perdão. Raiane Awad. É porque eu conheci ela como Rai, então eu chutei o nome, vou ser honesto. Chuta Raíssa. É, chutei. É Rai, mas Rai, eu gosto que me chame de Rai. Sabe minha mãe que me chama de Raiane, sabe? Aquela coisa de mãe vai brigar? Raiane, vem aqui! Entendi. Então é Rai, sempre foi Rai. E eu comecei no ano passado, faz um ano e pouquinho. Um ano a partir da gravação desse vídeo. Um ano a partir da gravação desse vídeo. Importante, ano 13 pós Satoshi? Exato, então ela entrou no ano 12 pós Satoshi, porque daqui a pouco a pessoa tá olhando no ano 23 pós Satoshi e, né? É verdade. Daqui a 10 anos a partir da gravação desse vídeo, então é importante deixar um lapso temporal, né? Exatamente. Nós estamos no final do ano 2022 pós Jesus Cristo, no final do ano 13 pós Satoshi, na gravação desse vídeo. Então tu entrou no ano 12 pós-Satoshi. Ano 12 pós-Satoshi. E aí eu comecei através dos crypto games, né? Tu entrou pelos games. Eu entrei pelos games. Na Aquele verdade, Axie o Axie Infinity foi o que há. Entendi, foi o que há. Foi o que há. O negócio que, né, o meu marido, na verdade, começou fazendo trade de criptomoedas, assim, das shitcoins por aí. Mas ele é um bitcoiner? Não, a gente investe em Bitcoin hoje. A poupança da nossa filha é 100% Bitcoin. Ah, boa. E teu marido, ele é bitcoiner já há muito tempo? Não, na verdade, há um tempo atrás, ele até fazia alguma coisa lá de alguma validação. Eu não vou saber dizer exatamente o que era. E ele ganhava alguns bitcoins fazendo aquilo. O computador ficava rodando 24 minerando, será? por dia. Deve não estar era bem minerando. uma mineração, não. Até o Voepa comentou que ele fazia também. Ganhava só frações de bitcoin. Eu sei como é que é. Putz, durante a conversa eu vou lembrar aqui. Eu não lembro o nome. Mas eu sei que o Airdrop. Airdrop, não é? Talvez seja, eu não tenho certeza, mas enfim, eu sei que um tempo atrás ele tinha uns bitcoins por causa disso, só que obviamente a gente não conhecia muito, não sabia do que era nada daquilo, e em algum momento ele lembrou que ele tinha esses bitcoins e na época quando ele foi ver, tinha dado um valor, assim, uns $500, vamos dizer. E pra gente foi uma surpresa ter achado $500. Então a gente só vendeu, porque a gente não sabia exatamente o que era e tal. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, obviamente a gente não teria vendido, teria pesquisado mais pra poder aprender mais com... Mas enfim, vida, escola, né? Uma escola. Escola da vida, aqueles cursos que a gente Escola, paga. carioca. Escola. Mas enfim, meu marido tava fazendo trade e ele descobriu em um grupo que tinha um jogo que você poderia investir e ganhar dinheiro de volta. E aí quando ele virou pra mim e falou, vamos investir R$6 mil nisso aqui, eu falei, não, você tá doido? É o famoso play to earn. Não, era play to earn. Só que eu decidi estudar sobre. E eu falo inglês, então eu tive uma facilidade de achar conteúdo. Então eu fui pesquisar o que era.
aprendi sobre NFTs, não em geral, mas NFTs daquele jogo específico, porque o meu foco era o Axie. Então eu olhei... O jogo, no final dos contos, era o Axie. Era o Axie Infinity mesmo, em abril de 2021. Bem antes dele subir, assim, o valor, bizarramente. A gente entrou em abril. Vocês chegaram a pegar o hype, então. Pegamos muito hype. Eu tinha mais de 20 contas de Axie. Olha ali, meu Deus do céu. Eu botava a galera toda pra jogar. O que eu digo é uma coisa. Shitcoiner oficial, ela. Shitcoiner oficial. Oficial, você não tá entendendo o tanto de dinheiro que eu já gastei com shitcoin. Eu investi em mais de 80 projetos e tokens, meu e Deus etc. do céu. Só as shitcoins, que era o que eu sabia. Podia botar Lerai e Shitcoiner. Era o que eu conhecia, podia ser o nome. Podia ser, claramente. Mas aí com o tempo eu fui querendo saber, tipo, se existe o Axie, o que é isso que tem por trás que permite que o Axie exista? Sim. Tem que ter outros. Sim. E aí eu era high crypto games, porque eu falava só de crypto games, porque era o que eu tinha experiência, era o que eu vivia. Então tu fala muito tu conversa muito com a mesma lógica que eu posso dizer a Larissa lá da Agenda Cripto. A Larissa veio da minha comunidade. Ah, é? Ela um veio abraço da pra minha Larissa. comunidade. Ela era do meu grupo do Telegram, acompanhando minhas lives, e eu falava: gente, eu não consigo acompanhar o tanto de lançamento de token que eu quero, tanto de lançamento de jogo que eu quero. Alguém tinha que organizar isso. E foi aí que nasceu. Aí a Larissa falou: vou fazer. Aí eu, vai lá e faz. Aí ela fez um Trello, que era na época um Trello, agora ela já tem um site. Agenda Cripto, né? Agenda Cripto. Era um Trello, e eu ainda falei pra ela: Lari, coloca o QR Code aí pra galera ajudar com donation e tal. Mas foi assim que começou a agenda. A Lari veio da minha comunidade. Que bacana, jogos. não sabia disso. Entendi. Mas aí com o tempo eu comecei a estudar as outras coisas. E os games começaram a não dá mais tão certo. E aí deu hype, depois morreu tudo. Depois foi morrendo, mas é porque é o mercado também. Só que ainda se o Bitcoin cai 10%, o Axie Infinity cai 80%. Exato. E aí eles ainda não acharam um modelo econômico que realmente funcione. Para que os jogos sejam completamente eu gosto da ideia. descentralizados. Eu gosto da ideia do Play to Earn. Eu acho que é o futuro, vou te dizer. É o futuro, só que não do jeito que é hoje. Não, sim, ainda tá muito no começo, né? Tipo, eu consigo imaginar que, por exemplo, isso traz um incentivo para criança. Se tu estudar a história do Brasil, e tem um jogo aqui de como o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, aí tu vai lá e joga o Pedro Álvares Cabral e descobre o Brasil, não sei o quê, e aí se tu passa de fase, tu ganha. Traz muito mais incentivo porque do que tu ir lá numa sala de aula lá ver uma professora de história querendo te fazer ensinar data, né? Então eu consigo ver isso muito claramente na minha cabeça, que a educação vai passar muito pelo play to earn, né? Até porque tem o play to learn, né? Tem o trocadilho do inglês, do earn com learn, né? Tem o learn and earn, tem tudo tem earn nesse negócio. O negócio é que a galera tá tentando achar tecnologias que dá para aplicar blockchain e criptomoedas. Porque realmente a gente está falando de tecnologias do futuro, né? De coisas assim que estão chegando para revolucionar mesmo a forma que a gente vive. Então eu comecei a estudar ali sobre NFTs, comecei a estudar sobre outras coisas, meio que dar um zoom out. E aí em março de 2022, deste ano, eu fui em um evento cripto. Qual? No Beat Sampa. Eu tava lá. Então, eu não sei se foi o Beat Sampa ou... Não, eu acho que foi o do Felipe, do Bitnada. Foi em março o evento. O Beat Sampa eu acho que foi o primeiro semestre, sim, foi. Foi em março, acho que foi o Beat Sampa. Foi sim, porque eu tava lá, eu tenho um vídeo até que eu... Depois que o pessoal quiser acompanhar o meu canal. Auditório só, assim. Isso, esse, foi no Beat Sampa. Que eu ensinei um tiozão lá a pagar um cafezinho com Bitcoin. Que legal. E aí a galera falando muito de Bitcoin. Só que na minha cabeça, eu não fazia sentido eu investir olhando para Bitcoin como investimento. Não fazia sentido eu investir em Bitcoin quando eu tava investindo em coisas ali que em um dia, 2 dias fazia 10x, 20x e o Bitcoin nem tanto. Então era muito cabeça de quem não sabia o que estava fazendo e precisava aprender a olhar para o futuro. Entendeu? Tava fazendo aposta, né? Tava fazendo aposta, querendo alavancar. Só que após esse evento, eu ouvi muita gente falando de Bitcoin, pude conversar com outras pessoas, a galera da comunidade do Bitcoin. E eu voltei para aquele evento me coçando de tipo, como eu não comecei a comprar esse negócio ainda? E vi a questão Então tu começou a entrar no Bitcoin esse ano? Foi esse ano.
Eu já tive contato antes, como eu falei, né? Meu marido tinha aqueles bitcoins lá, mas a gente não sabia muito. Mas esse ano que eu comecei a mudar um pouco a minha mentalidade de olhar para o Bitcoin como um investimento maior, assim, de tipo longo prazo. Tanto que desde março deste ano, que eu já fazia aportes mensais ali para poupança da minha filha. Eu tenho uma filha de 3 anos. E eu comecei a fazer agora, desde março, esses aportes em Bitcoin. Excelente. Por causa do Humberto, da planilha. Olha lá ele, dele. sim. O Humberto, ele tem Bitcoin 100, né? BTC Hold 100. Exato. Aí eu vi essa planilha, ele tem uma para crianças e aí eu achei aquilo sensacional. E comecei a acompanhar. E fazer a poupança da minha filha em Bitcoin. Tu imagina o seguinte, hoje ela tá com 3, né? 3. Imagina quando ela tiver 18, estiver entrando na faculdade, daqui a 15 anos. Essa é a ideia. E tu fazer toda essa poupança em Bitcoin. Eu digo que o Bitcoin é a melhor previdência privada que existe. Mas a ideia é essa, porque se eu for colocar hoje em reais, vamos dizer que eu ponho 100, 200 reais por mês. Sim. Quanto que isso vai valer daqui a 18 anos? Nada. Nossa, né? Só que em Bitcoin a ideia é que valorize cada vez mais, eu acredito muito nisso. Sim. Então eu tô fazendo esse dinheiro multiplicar, né? Sim, e até com essa planilha do Humberto aí, eu entrevistei o Humberto, então quem quiser pode ver aqui na descrição até o videozinho que eu fiz com ele, ele tem o site dele para baixar a planilha e tal. Ele mostra que quando a pessoa pensa a longo prazo, assim, tipo como uma previdência privada, a cotação não faz muita diferença, na verdade. Não Porque, faz. tipo assim, que nem de um ano pra cá, o Bitcoin, ele... Caiu, né? De março pra cá, quando eu comecei, eu perdi dinheiro, se eu for olhar agora. Exato. Então é exatamente isso que eu ia abordar. Eu vou tentar abordar dos últimos 2 anos. Se eu pegar os últimos 2 anos, o Bitcoin subiu. Se eu pegar do último 1 ano, né, o Bitcoin caiu. Então depende do teu zoom, né? O Bitcoin tá em queda ou tá em alta, depende do teu zoom. Então se eu pegar o zoom de 1 ano, tecnicamente tu perdeu. Perdi. Mas... eu tô investindo pra 10, 15. Mas agora que tá mais barato, que tu tá perdendo os teus 100 reais, tu compra mais Satoshi. Exato. Que vai valer mais daqui a 15 anos. Então, pra ela é até vantagem que caia, né? Eu tava lendo um artigo. E daqui a 15 anos não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença por quanto que eu comprei. E eu tava lendo até um artigo falando sobre hold trade ou day trade, assim, fazendo um comparativo. Pegando dos últimos 4 anos. Não tem nenhuma carteira que comprou criptomoedas, né, Bitcoin, assim, e, enfim, há 4 anos esteja atrás negativado. que esteja negativo, que tenha perdido dinheiro. Sim. Ninguém perdeu. Então, assim, a minha ideia é longo prazo. Eu estou fazendo isso não pra mim, mas pra minha filha, quando ela tiver os 18 anos dela, querer ir fazer um intercâmbio, uma faculdade, sei lá o que vai ser, se ela quiser ou se não quiser, também tá tudo bem, vai viver a vida. Mas, assim, pra que ela possa fazer o que ela quiser, entendeu? Sim, até porque a faculdade hoje em dia já está se tornando quase que desnecessária. Claro, há exceções, né? Por exemplo, um médico, né? Mas, por exemplo, antigamente qualquer profissão tinha que ter faculdade. Hoje em dia eu vou te dizer que poucas profissões precisam de faculdade. Eu sou formada, tenho uns... eu não sei nem te dizer quantos anos. Nunca busquei o meu diploma. Sempre trabalhei. Eu sou formada em administração. Nunca busquei o meu diploma, nunca precisei apresentar. Nunca precisei dizer pra ninguém que eu sou formada pra exercer as funções que eu exerci até hoje. Hoje muito menos agora, sendo criadora de conteúdo, falando sobre cripto, então assim... A faculdade hoje nada mais. Eu brinco que faculdade é o ingresso para entrar na classe média, posso dizer assim. Uma brincadeira, né? Claro. Não me cancelem, pelo amor de Deus, tia. Né? Porque parece que é o seguinte, parece que se a pessoa não tem um diploma, ela não é bem-vinda no clubinho ali da ascensão social. Então, se tu está num clubinho de pessoas de poder aquisitivo maior, né? Assim, classe média para cima, classe média, classe alta, se tu entra no clubinho e tu não tem faculdade, parece que tu não é bem-vindo. Então parece que o diploma é um NFT para tu entrar no clubinho. Um NFT para entrar no clubinho é ótimo. No clubinho. Inclusive já tem tecnologia hoje que está emitindo diploma via NFT, utilizando tecnologia da blockchain. Podemos falar sobre isso aplicadas no Brasil, inclusive. Olha aí, mas que tal, o Brasil é pioneiro, assim, utilização de blockchain para algumas coisas. Eu encontrei a Rai, fazer esse pequeno briefing aí, porque ela veio aqui a Porto Alegre de última hora, né? Tu foste fazer uma palestra, confere? Isso, eu fui fazer uma palestra sobre Web3 e as tecnologias inovadoras. Então vamos falar sobre isso, só que antes de abordarmos esse assunto, aí eu vi lá no grupo de Bitcoin de Porto Alegre que ela estava presente e disse, olha,
já conhecia, já havia visto ela em alguns eventos por aí. E eu disse, vou aproveitar e vou convidá-la para participar do meu canal, ali fazer um BitTalk e tal. E ela também já aproveitou e já participou do vídeo que a gente fez com o Voepa, que foi o vídeo anterior, que se vocês estão acompanhando esse vídeo agora, o vídeo anterior, eu fui com o Voepa e com ela também, num comerciante em Canoas, de acessórios de carro, e o Voepa pagou parte dos acessórios de carro dele com o Bitcoin pela primeira vez. E tu acompanhaste também, né? E pra mim também foi a primeira vez acompanhando uma transação de Bitcoin assim. Vendo como moeda. Em real life mesmo, sabe? Porque assim, a gente trabalha com isso, eu mexo com outras criptos, eu já paguei, tipo, drink em cripto, mas usando ali a MetaMask, meio diferente, assim, não foi na rede do Bitcoin ou Lightning. Então, pra mim também foi uma experiência super legal, assim, poder ver presencialmente, porque eu já tinha acompanhado vários vídeos teus, né, fazendo isso, mas aprendi bastante também. Muito obrigado, né? E fico feliz que tenha participado, gostado e aprendido, posso dizer assim? Certeza, porque fosse a primeira vez que tu viu, né? Um pagamento com Lightning, né? É legal ver, assim, pessoalmente a facilidade, porque às vezes, assim, no vídeo, rola às vezes aquela dúvida de, será que foi rápido assim mesmo ou teve uma edição? E, gente, eu vi pessoalmente, é rápido mesmo. Exato. Não tem quase corte não, é tipo aquilo mesmo. Aquilo vai, né? Vai. É muito bom, fala mal do Bitcoin agora. E aí eu queria que tu abordasse agora então, assim, não toda a tua palestra, obviamente, assim, mas digamos assim, se tu pudesse fazer um resumo, as principais partes, explicar pra galera, assim, a evolução Web 1, Web 2, Web 3 e outros, como é que vai ser o futuro da internet. Com certeza. Agora é o momento. Agora é o momento. Até porque eu quero aprender sobre isso, não é bem a minha área, né? Porque é que nem, por exemplo, estudar direito, tô dando um exemplo. O cara pode se especializar em direito penal e não saber nada de civil. Sim. Eu dei um exemplo aqui hipotético, tá, galera? Então, tipo assim, o mundo das criptos também. Eu tô me especializando em Bitcoin. Então, daqui a pouco eu não entendo lufa nenhuma de Web3. Tá ligado? É verdade. Então, eu preciso, por mais que esse canal seja focado em Bitcoin e eu queira ser um especialista de Bitcoin, eu preciso aprender um pouco mais sobre o ecossistema, NFT, tokens. Eu tenho um certo conhecimento, mas nem de perto o conhecimento que eu tenho de Bitcoin. Então, por favor, ensine. Assim como o contrário. Então, por isso que é bom, às vezes, a gente fazer essas trocas. Web 1, Web 2, Web 3. Pra gente entender o Web 3, a gente tem que entender o que era Web 1. Boa. Primórdios da internet. Anos 1990, quando a gente começou a usar a internet. E tudo que você usava a internet era acessar um site, ler a informação e sair. Tu já era você viva não interagia com já era viva, assim, se usava a internet. Mas os primórdios da internet, você não interagia com o conteúdo, você entrava, lia o portal de notícias e saía, pronto. Web 2, ali 2004, 2006 mais ou menos, era das redes sociais, quando a gente começou não só a interagir com o conteúdo, mas também produzir o nosso conteúdo, né? Tipo, hoje qualquer pessoa pode começar a produzir conteúdo, ser veiculado ali no YouTube, qualquer pessoa tem acesso a achar aquela informação e tal. E agora a gente está caminhando para uma internet onde, além de você consumir e produzir, você também vai possuir. E como assim possuir? Através das tecnologias da blockchain. As coisas que você estiver publicando naquele espaço vão ser de propriedade sua. E isso só é possível com a tecnologia da blockchain, que começou a ser utilizada em 2008, assim, praticamente oficialmente, né? Foi quando com nasceu, a aplicação do Bitcoin. Exato. Então foi ali onde tudo começou. Uma coisa que eu gosto muito de falar nas palestras é fazer essa analogia de quando começou a internet. 1980. Quando explodiu a bolha da internet? 2000. Quando que nasceu o celular? 1983. Quando que foi o primeiro celular com internet, assim, que as pessoas tinham acesso? 2001. Quando começou a ser utilizada a blockchain? 2008. Só se passaram 13 anos. Todos os outros foram pelo menos 20 anos para ter uma grande adoção. Começar uma adoção em massa. Sim, eu brinco, desculpa te cortar. Eu sou tipo o Fausto Silva, tá ligado? Eu saio cortando a galera, né? Não, relaxa. Eu brinco que se eu fosse contabilizar o tempo de existência de Satoshi como humano, ele só tem 13 anos. Só tem 13 anos, é uma criança. É uma criança. Adolescente. Então, assim, a gente ainda tá
muito nos primórdios de tudo que essa tecnologia vai poder mudar. Mas aí trazendo algumas aplicações que já acontecem hoje, desde 2020 os cartórios brasileiros já utilizam a blockchain. Não para tudo. Sim. E não uma blockchain descentralizada pública, mas eles utilizam a blockchain para registros e autenticação de documentos. Você consegue fazer autenticação de documentos em algumas cidades do Brasil sem sair de casa. Olha aí, mas que tal? NFTs, né, que tudo roda por causa da blockchain, já tem empresa que emite passagem aérea via NFT. Ah, eu vi isso, acho que é uma empresa argentina. Argentina, e no fim do mês, no fim do mês de outubro de 2022, está previsto chegar no Brasil. Vamos ver se vai rolar. Mas, Rai, por que eu teria uma passagem NFT e não uma passagem normal? Hoje, se você compra uma passagem, vamos supor, você vai viajar pra Jericoacoara amanhã. Boa. Só que você não pode viajar. E você quer passar passagem pra mim, porque eu tô aqui e eu posso ir. Você não pode. Não é seu. Tem toda aquela burocracia que você tem que remarcar o voo, pagar multa, pagar não sei o que, nanana. Sendo um NFT, você passa de uma pessoa para outra. E aí esse sistema deles vai ter uma regra, onde, se eu não me engano, 1 ou 2 dias antes do voo, o detentor daquele NFT vai poder emitir um cartão de embarque. E aí, depois que emitiu o cartão de embarque, acabou. Mas são 1 ou 2 dias antes do voo e não meses antes. Excelente. Viu? A tecnologia soluciona nossos problemas. Exatamente. Parece tão óbvio, né? Parece tão lógico, né? Outro exemplo muito bom são os diplomas que eu falei, né? E teve alguns anos atrás, a gente teve vários casos aí a gente tem fraude em concurso público, a galera entrega diploma falso, direto é preso um médico que na verdade não era médico, tudo falso. Diplomas na blockchain eliminam esse problema, porque qualquer um consegue consultar a qualquer momento que realmente aquela pessoa formou aquele dia daquela faculdade. E hoje já estão usando isso no Brasil também. É legal. Então, eu tenho me especializado muito nisso, em como as tecnologias já estão sendo utilizadas, para que as pessoas entendam o seguinte, que a gente fala, quando a gente fala de Bitcoin, de criptomoeda, de NFTs, ainda é uma tecnologia inovadora, e se a pessoa for tentar entender tudo, é muito difícil entender tudo, assim, os conceitos. Até para você iniciar ainda é complicado. Até porque daqui a pouco a pessoa começa a estudar hoje, entendi, semana que vem já mudou tudo. Muda tudo. Muda tudo o tempo todo. Só que essas tecnologias vão começar a realmente serem adotadas quando a pessoa estiver usando ela e nem vai saber. Quando pagar alguma coisa em cripto, é só você encostar o seu celular igual você faz com cartão. Então, quando a gente começar a trazer a usabilidade mais próxima de coisas que já existem. Então, assim, eu falei agora do cartório, falei da passagem, falei de tudo isso já é possível, porque está sendo fácil a usabilidade daquilo. Então, eu tenho estudado bastante, assim, sobre aplicações de blockchain e tudo mais, para conseguir acompanhar todas essas mudanças, porque é um negócio que explode a minha cabeça de quão óbvio que isso vai melhorar a vida de todo mundo. Sim, é inacreditável, né? Inacreditável. E agora com essa questão da Web3, fica muito mais fácil também dos contratos inteligentes para a questão de pagamento. Smart Contract vai ser revolucionário, assim, já é, né? Mas quando começarem a adotar, até para advocacia, assim, vai mudar muita coisa, porque você não depende da boa vontade da pessoa para fazer aquele pagamento, você não depende de nada, é uma ação que acontece e ele é auto-executável, né? Não precisa de intermediário, não precisa de nada. Aconteceu tal coisa. Sim, olha como a justiça vai trazer velocidade, né? Tomara, né? Sim. Não, hoje a justiça, eu digo que é um paradoxo, que é o seguinte, ó. A justiça não, porque a justiça é um conceito filosófico, o judiciário. Tem que separar a justiça do judiciário. O judiciário, ele funciona perfeitamente, porque é um paradoxo, ele foi feito para não funcionar. E como ele não funciona, logo ele atingiu o objetivo dele, que foi não funcionar. Porque ó, eu criei uma coisa para não funcionar, e ela não funciona, logo ela atingiu o objetivo. Então é um paradoxo. Então o judiciário brasileiro, ele claramente foi organizado para não funcionar. Ele foi claramente feito para não funcionar. E como ele não funciona, logo ele funciona. É boa. Então é um paradoxo, né? Então, porque ele não funcionando, ele
grandes mafiosos, posso dizer assim, né? As pessoas que fazem as grandes organizações criminosas, esses são beneficiados pelo sistema não funcionar, né? Então, se a gente conseguir trazer mais transparência para os processos, agilidade, quebrar, né? o monopólio estatal do judiciário e trazer litígios de brigas para um sistema descentralizado, nossa, vai evoluir muito assim a questão de justiça, né? Aí sim na questão filosófica. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu não sei se vai ser tão fácil assim. Não, vai ser uma briga, Mas... né? Se a gente está brigando para desestatizar o dinheiro, quem dirá desestatizar o judiciário? Mas né? como eu disse, existem... Tipo, blockchain, hoje, não existe só um tipo, né? Que a gente está acostumado a falar de blockchain descentralizada e pública. Mas aí já criaram algumas blockchains onde você precisa de permissão para poder acessar aqueles dados que estão ali. Mas do mesmo jeito, pelo menos continua sendo dados confiáveis que ninguém consegue alterar. Se alterar, tem um registro daquilo. Então já é uma melhoria. Devagar e sempre, Uma senhorita melhoria, diga-se de passagem, né? Devagar e sempre. Não, mas já deu pra... Eu espero que a galera do outro lado da tela aí se já não esclareceu muita coisa, eu acredito que sim, já pelo menos botou uma pulguinha atrás da orelha para querer seguir o canal dela e querer se inteirar mais sobre o assunto. Porque no meu canal, eu não vou abordar isso aí. No meu canal eu vou ensinar a galera a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Eu não vou ensinar a diferença de Web 3 e Web 2. Não é a proposta do meu canal. Então eu não vou fugir da proposta do meu canal. Então eu abro espaço para pessoas assim como ela, que para as pessoas do outro lado da tela que estão entrando no mundo Bitcoin, estão vendo que no mundo Bitcoin é muito mais do que o Bitcoin. Muito mais do que o Bitcoin. Então tem todo um ecossistema por trás e a galera, mas Vinícius, eu quero aprender sobre token. Não vai aprender no meu canal, porque eu não vou falar no meu canal. Por isso que temos vários criadores de conteúdos e por isso que eu trago um se especializa em alguma coisa. E isso é muito legal. E aí fazer essa troca assim, onde você aprende mais sobre Bitcoin, eu aprendo mais sobre Bitcoin, você aprende mais sobre Web3, a gente vai crescendo juntos, aprendendo juntos e ensinando mais para vocês aí que estão assistindo. Mas é isso, gente. Obrigada. Acompanhem lá para poder aprender mais sobre o outro lado, porque blockchain é muito mais do que o Bitcoin. Tá? Curta, comente, compartilhe, divulga e por isso. Gostou do vídeo? Então ajude a levar a minha palavra adiante. Curta, comente, compartilhe e divulgue. Viva Satoshi!